Bem, então, aos que chegaram agora, boa tarde. Então, vamos iniciar com a votação da nossa ata. Ata da reunião de número 89, por favor. Alguma manifestação? Não havendo manifestação, eu coloco em votação a ata anterior. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. A abstenção. Então, temos a aprovação da ata pela maioria, unanimidade. Muito bem, então vamos à palavra da presidência. Eu tenho alguns informes bem rápidos também, alguns menos, alguns mais relevantes. Bom, gostaria de informar os senhores que conseguimos concluir o processo da licitação da nossa obra, que vamos iniciar aí para algumas reformas. Vocês sabem aí, nós temos aí algumas salas de aulas com alguns problemas de soltura de pisos, serão arrumados, mas a questão da nossa escoamento de água pelas nossas galerias internas, não é, que estão afetadas aí, então teremos algumas obras aí de bastante importância para o campus, né, em termos de acessibilidade também, locais onde faremos obras com esse intuito também. Então, já está em funcionamento, já foi aprovado, estamos aí próximo de começar. Tá? Tivemos a visita do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente para uma vistoria no nosso parque de árvores, que nós vamos ter aí alguns indivíduos que serão suprimidos, estamos aguardando a autorização, alguns indivíduos que estão colocando em risco tanto a estrutura como a integridade física de pessoas. E tem dois assuntos que eu quero tratar com vocês, que um assunto eu vou dar ciência hoje, mas nós vamos amadurecer um pouco mais essa discussão, que é com relação à questão do ônibus. Né? Nós temos um veículo aí, como todos vocês sabem, de grande porte, um veículo grande, mas é um veículo que entende a direção, né? Entende a direção e vai trazer isso para discussão para as próximas reuniões, que ele tem sido um bem que tem só nos dado muita despesa e tem tido, além de uso não relevante, né? Ainda temos a dificuldade do próprio uso em função de não termos, ou melhor, de termos somente um motorista, né? Viagens acima de 400 quilômetros, até por legislação, é obrigado a ter mais de um motorista. E nós tivemos no passado aí uma proposta da unidade de Botucatu para um compartilhamento desse veículo. O que seria o compartilhamento desse veículo, né? O compartilhamento desse veículo seria a transferência, né, do bem físico para os cuidados de Botucatu,
e que nós teríamos algum direito ao uso dele sobre demanda. Então, eu estou com esse documento, nós já analisamos esse documento do ponto de vista da unidade, né, da direção e do administrativo, e eu vou distribuir ele para os membros, né, e para os membros analisarem qual é a ideia, qual é o objetivo, e assim a gente conseguir, né, dar um caminho mais, de um uso mais adequado ou de um uso mais eficiente para o veículo. O fato principal que motiva essa situação, assim, para vocês terem uma informação mais relevante, digamos aí, do que a gente está se falando hoje, né? Então, aí nós temos um histórico que vocês podem observar aí, que eu também vou passar essa documentação para vocês, né, do uso, do custo do ônibus de 2015, né, a 2020, e não está errado, não, né, é isso aí mesmo, né, porque o ônibus parado, como vocês estão vendo aí em 2020, 2021 também basicamente vai fechar da mesma forma, ele não dá esse custo aí. Ou seja, em 2015 tivemos um custo de 13, 2016, 9, 13, 7, 19, 17. E se vocês se lembram, né, se vocês puxarem a memória, nós gastamos em anos de maior efetividade de uso de viagens, numa média de R$ 9.000. Né? Mas teve ano que a gente gastou 6.000, teve ano que a gente gastou por volta de R$ 12.000, com viagens mais longas. Ou seja, nenhum daqueles anos passou, né, do valor da manutenção do ônibus, né, como vocês podem olhar aí. Então, nós temos uma proposta de compartilhamento, né? Esse compartilhamento, o ônibus ficaria sobre a gestão de Botucatu. Nós teríamos algum direito ao uso também, dentro de um cronograma, aí dentro de uma escala de previsão de uso, né? Que não fugiria muito ao que a gente faz, tem que ter as programações, mas, principalmente, nós achamos que, com a economia desse recurso, nós podemos contratar direto em Sorocaba. E com a vantagem desse tipo de despesa não nos trazer maiores desgastes, porque aqui a gente está falando só de manutenção e seguro, né? Para vocês terem uma ideia, em 2020, nós fizemos a manutenção, a oficina que faz a manutenção desse veículo também em Botucatu. Toda vez que nós precisamos de algum tipo de intervenção, ele tem que ser levado em Botucatu. Nessa manutenção e seguro não está essa despesa de diária do motorista, para ele se deslocar, o tempo que ele tem que ficar lá. E cada vez que isso acontece, nós temos que levar Botucatu. E, pasmem, ele foi em 2020, fez todas as manutenções e voltou para cá. O tempo que ele ficou parado aí sem uso, ele já está com problema nas baterias e no sistema hidráulico dele. Ou seja, nós nem usamos, fizemos a manutenção e vamos ter que mandá-lo novamente caso ele venha a ser usado aí logo no começo do ano. Então, eu estou trazendo antes esse informe e pretendo colocar, e vou passar esse material com essa antecedência toda, que ele já está pronto, esse estudo, até para que todos tenham tempo de avaliar com maior tranquilidade e possivelmente aí, quando temos para a próxima reunião, a gente já volta aí, eu coloco item de pauta
deixo a direção à disposição para que possamos conversar e discutir o assunto com maior detalhe. Se quiserem marcar uma reunião que não seja antes da congregação, a gente pode reunir, porque é um bem, né, de grande valor, ainda é um bem de valor, e lembrando que e tem um detalhe, que esse compartilhamento, ele é um compartilhamento por um período, né, experimental. A ideia é fazer um período experimental, né, dentro da nossa gestão aí, 1 ou 2 anos talvez, e aí talvez no final desse período nós verificarmos se não sentimos a falta, se conseguimos suprir todas as necessidades. Então, esse é o outro assunto. A outra ciência que é relevante, dizer para vocês que nós estamos com o edital aberto do restaurante, né? Nós abrimos o edital do restaurante, já está aberto o edital, né? E daqui para frente é aquele processo de aguardar ofertas para o atendimento. Nós abrimos o edital com a modalidade de um prato feito, né? Que o valor máximo é de R$ 12, e com um self-service, né? Com o valor máximo de R$ 49,90. Então, nós esperamos que consigamos ser atendidos, né, no mercado, com ofertas para a gestão do restaurante. Enfim, sobre os editais, quero dizer para vocês, e aí há uma curiosidade também, uma expectativa muito grande de todos. A reitoria lançou diversos editais aí, e de todos os editais lançados, nós temos aí em torno de 13 editais, mais ou menos, agora, 11 editais. Tá? Desses 11, 2 deles, né, tem como proponente das propostas o Conselho de Pós-Graduação. Um é o Conselho e o outro é o coordenador da pós. Um edital é para ceder um equipamento para o aluno, e o outro é para, que eles chamaram de internacionalização, mas agora não vale a pena discutir, porque o valor achei muito ruim. Enfim, né? Um valor muito baixo, digamos assim. São os dois. Os demais, eles são startados pela direção, diretor ou vice. Mas eles são editais que atendem diretamente áreas, tem aqueles que atendem as áreas administrativas, né, e de informática, mas tem aqueles que são diretamente relacionados aos cursos de graduação, em termos de infraestrutura e de material, e aos cursos de pós-graduação, também de infraestrutura e material. E tem um outro edital que eu entendo que ele vai nos auxiliar, né, na aquisição de determinadas coisas para os grupos de pesquisa ou pesquisa. Então, eu e o Fernando, eu entendo, já algumas pessoas nos têm procurado para entender. Eu e o Fernando entendemos que nós temos que montar e ouvir, né, obviamente, porque essa demanda tem que vir desses setores. Então, a gente pretende encadear os estudos dentro dos grupos, definindo algumas diretrizes específicas para a gente poder concorrer e ser atendido. Por outro lado, também informo vocês que aí, por meio do fórum dos diretores, foram encaminhadas solicitações de uma determinada prorrogação desses editais, porque quem lê os editais com um pouco mais de atenção viu que os prazos, o prazo mais longínquo dele é de fevereiro.
E é inviável a gente terminar, mas a maioria é quase que para janeiro. Então, sobre os editais, a gente está aí fazendo montando aí uma estratégia para que possamos realmente concorrer. E a ideia é a gente participar de todos. E tem um outro que é da biblioteca, que eu até ia me esquecendo, está aqui o edital da biblioteca, ele, na verdade, não é nem da direção e nem por outro setor, ele tem que sair, obviamente, pela biblioteca e pela bibliotecária. Então, esse é um outro problema que a direção está resolvendo junto com a reitoria, porque, como vocês sabem, nós estamos sem bibliotecária, né? Então, a gente está vendo se vai ser a bibliotecária de lá ou a supervisão técnica acadêmica aqui, que poderá, né, responder por esse edital. Mas, independente disso, é um outro setor, nós vamos conversar com o pessoal aí da biblioteca, mais o pessoal do acadêmico, para a gente também participar desse edital. Uma questão só de assinar lá, vamos ver como é que vai ficar. Então, em linhas gerais, acho que provavelmente os informes aí de concursos virão aí pelos departamentos ou pelos conselhos. Era isso que eu tinha a informar a vocês. Antes da palavra dos membros, eu gostaria de dar posse aos novos membros. Então, nós temos aí o representando os servidores técnicos administrativos, o Everaldo, né, como titular e o Danilo como suplente. Então, sejam bem-vindos. Né? E os alunos, o André Paiva e o Matheus Lima. Sejam bem-vindos. Também informar vocês temos umas novas composições, né, nas comissões assessoras da congregação, que na CPE nós temos a Sandra como titular e a Fabiane como suplente. Na CPP, o Ivando e o Bortoleto como suplente. Marcos, são os representantes escolhidos por essas comissões para a congregação, é isso, né? Isso mesmo, professor. Ok, obrigado. E representantes discentes da Engenharia de Controle e Automação, o André e o Matheus. Agora eu fiquei em dúvida, o André e o Matheus são representantes discentes na congregação, e não das comissões, né? Isso, da congregação. Congregação. Então, estamos aí. Temos a recondução do Hudson, né? E do Pedro. Ok? Correto, professor. Bom, então agora eu abro a palavra para os membros. Por favor. Abrindo as inscrições, Ivando. Ok, posso falar? Rogério, vamos abrir as inscrições? Então, na minha telinha aqui está o Ivando. Ivando, por favor. Ok, boa tarde a todos, né? Coisa rápida. Bem, apenas hoje eu estou participando como chefe de departamento, né? Mas acredito que em fevereiro será como presidente, né? Titular da congregação CPP, ok? Bem, só alguns tópicos, né? Hoje nós estamos com um concurso aberto, né? Para RDIDP, né? Inteligência Artificial. E nós temos outro processo em permuta, né, de um concurso de controle e automação com Rosana. Ok? Também nós temos 5 concursos em aberto, né, que é para professor substituto. Bem, uma outra informação adicional, né, nós conseguimos fazer a aquisição de mais 25 licenças, de forma tal que
né, na Unesp, nós temos 50 licenças, né, para o software Proteus. Proteus é um software, né, que faz simulação de projetos eletrônicos, né? E vamos ver se a gente consegue convencer os docentes, né, e levar o consumo, né, a 10% de dispositivos eletrônicos, né? Uma vez que conseguiremos, né, fazer todos esses projetos de forma simulacional. A vivência, a necessidade dos componentes, né, apenas para vivência. Ok? Ok. Obrigado. Posso fazer uma pergunta para o Ivandro? Por Ok? favor. Só fazer uma pergunta. Ivandro, como que está a permuta com Rosana? Uma excelente pergunta. Nós recebemos a documentação, acredito que uns 15 dias, Roberto, está na direção, não? Vamos lá. Hoje eu tive em contato com o professor, com o secretário, o Ideraldo, bom, enfim, secretário-geral, e está na mão do parecerista, né? Então, a gente aguarda que retorne para a entrada na reunião, tem uma reunião dia 14, no CEP. Está nesse pé, Antônio. Na verdade, está no parecerista do CEP. É a resposta mais rápida, né? E Rosana aceitou. Não, tá. Trâmite, a negociação entre as duas unidades está completa, está finalizada e tudo ok. Está na mão do parecerista. A princípio, o que pode protelar, porque eu não acredito que o CEP tenha, acho que nem a intenção de não aprovar, né? É a questão do prazo dos concursos, né? Porque os concursos só podem. Rosana está recebendo, na verdade, um concurso. E nós estamos recebendo um docente. O que pode protelar nessa decisão é que a troca ser efetiva mesmo a partir do momento do concurso em Rosana. Mas aí já é uma outra história, aí depende de Rosana. Perfeito. Ok. Apenas informo, né, que nós não estamos contando com os docentes, né? Fizemos concursos para disciplinas as quais eles poderão ministrar, ok? Então, nós teremos docente independente dos concursos. Ok. Eu só visualizo a mão do Rogério. É isso mesmo? Rogério? Isso. Então, na verdade, posso falar, né? Sim, sim. Então, na verdade, eu queria falar uma coisa mais no sentido de um lamento, né? Que é sobre a nossa falta de servidores técnicos administrativos. A gente tem muita deficiência, a gente tem que fazer malabarismo para dar conta do serviço e manter a qualidade do serviço, e também você já até falou da falta de bibliotecária, e a gente vê aí que saíram esses vários concursos, foram liberados, mas o lamento nosso é que nós esbarramos na lei complementar lá 173, que barra as vacantes que surgiram antes do início da pandemia, e que vai até dia 31 de dezembro. Aí a minha preocupação é, até por causa dessa nova variante da Covid, vai que ela exploda, aquela Ômicron que veio da África lá, e a gente tem uma reedição dessa lei complementar. Aí a pergunta, se isso acontecer, até quando a gente vai passar esse sofrimento pela falta de servidores técnicos? É mais uma questão de lamento mesmo. É isso que eu tinha para falar. De fato, para o pessoal entender um pouco melhor, nós tivemos uma única vacância, né, no período do decreto que o Rogério está citando, que foi de março de 2020 até agora, né, dezembro de 2000 e vai vigorar até 31 de dezembro agora de 2021. É maio de 2020, né? Maio de 2020.
Ok, maio de 2020 até agora. O que nós tivemos de vacância naquele período, por nossa sorte, sorte eu digo, em termos de docentes, né, que também sofrem do mesmo problema, com a diferença que com docentes eles liberam vagas de substitutos, né? Mas, enfim, nós tivemos a reposição do Pedro. Nós tivemos também estamos tendo, né, a reposição da Letícia, que foi dentro do período do mesmo processo, mas a Letícia ainda tem no caso da Letícia, ainda tem a vantagem de que ela se afastou sem receber os proventos, mas também entenderam que era possível repor por estar dentro do mesmo período do decreto, né? Eu compartilho das suas, digamos, dos seus sofrimentos e entendo que realmente não só o DTA, como o DTAD e outros setores, os técnicos administrativos, eu fico pensando na hora que voltar às aulas, como é que os técnicos da MECA vão dar conta de 18 laboratórios, né, para atendimento de aula, uma situação parecida aos técnicos dos laboratórios da ambiental, e agora o administrativo, né, que temos aí o afastamento um breve afastamento de uma colega, está tudo muito apertado, né? Tudo muito apertado. A direção tem tido diversas interações com a reitoria, tem buscado demonstrar as nossas dificuldades, tem procurado demonstrar que nós nunca chegamos a ter um quadro estável, que eu acho que é o mais agravante, né? Nós nunca chegamos a ter o nosso quadro completado, isso me deixa bastante chateado, né? E, além do que, quando se fez algum estudo na gestão do Sandro, escolheram datas de que de nenhuma forma nós fomos, né, beneficiados com reposição de servidores, o que para mim foi um desserviço daquela reitoria em termos de compreensão do processo, de falta de mão de obra, né, de servidores dentro da nossa unidade. Eu achei que foi um descaso e não tivemos, no período, uma força política para reverter, infelizmente. Né? Deveríamos ter sido atendidos, e não justificava o estudo que fizeram e deixaram. Nós tínhamos, naquela época, já um déficit de quase 55% de servidores frente ao quadro original. Depois daquilo, a gente ainda perdeu a Letícia por um tempo determinado, mas o Guto, né? Então, aumentou. E não fomos, né, de forma alguma ouvido. Eu ainda tentei num CO, mas não consegui reverter, porque, na verdade, naquele CO que eu participei, a coisa já estava decidida. Infelizmente, não tivemos a força política necessária para reverter, e foi um prejuízo enorme, porque aquelas vagas vão ser distribuídas no ano que vem, sem já daquele estudo. E nós, infelizmente, de novo, estamos tendo que ir lá junto à reitoria, junto ao professor Pascoal, estamos tendo uma ajuda muito forte da assessoria do gabinete, né, o professor Estevão, estamos com conversas com eles estão nos ouvindo, mas o fato é o seguinte, estamos muito mal, mas tem mais gente também como a gente, né? Tem outras unidades que estão na mesma situação, né? No mesmo barco. Então, realmente, eu espero que essa reitoria tenha uma visão mais orgânica, né? Uma visão mais compreensível. Mas a direção tem tido
interação e busca sistematicamente. Hoje mesmo o Fernando não está presente, não é? Porque ele está participando de uma discussão relacionado à questão de contratação de docentes. Né? Essa questão da contratação de servidores, ela corre lá no CAD, né? Temos tido alguns manifestos, algumas informações, mas, por incrível que pareça, lá é até mais complicado de interagir. Mas estamos correndo atrás. Eu particularmente, na direção, vou ficar muito frustrado se o ano que vem a gente não conseguir, pelo menos, amenizar esse sofrimento na questão do serviço, do acúmulo de quantidade de serviços dos nossos setores, que são os setores principais de funcionamento administrativo aí da unidade. Quem levantou a mão primeiro, o Everaldo ou o Antônio? Everaldo. Everaldo. Coisa rápida, presidente, da sessão aí, da reunião, professor Roberto, queria agradecer aí a mensagem de boas-vindas e estou aqui à disposição dos demais membros da congregação para aprender nos próximos 3 anos. Será que fui eu que caí? Não, Estou ouvindo você. estou ouvindo. Eu te ouvindo também. Acho que foi ele, professor. É o Everaldo. Everaldo? Antônio, enquanto o Everaldo Voltando aí. voltando, vamos com você. Bom, dar as boas-vindas também para os novos aí, né? Os novos integrantes. É sempre bom ter novos integrantes na congregação. A questão dos servidores é bem complexa mesmo, né, China? Porque eles não estão nem seguindo, a reitoria esqueceu, você tinha um índice de quanto que o seu quadro estava complexo. E a reitoria simplesmente esqueceu isso daí, eu esqueci o nome. Como que é? Você lembra o nome daquilo lá? Não lembro, cara. C alguma coisa. Não sei se Talvez. alguém mais antigo lembra. Eu sei que tinha, e você usava aquilo lá para liberar. Então, a reitoria esqueceu isso, agora dá... Mas isso já foi furado naquele estudo lá, que eles pegaram um ano lá e que a gente ficou de fora, porque com certeza qualquer índice que fosse, a gente estaria dentro. Estaria dentro, se ganhava alguma coisa. Então, é bem complicado mesmo isso veio, acho que da última reitoria, que esquecendo totalmente isso. Que até acho que o Durigan ainda tinha essa coisa de vamos ver como que está em relação ao índice de ocupação dos cargos. Nosso está baixíssimo, realmente coisa complicada. Se alguém sair de licença, estão perdidos. Não tem quem fazer. Mas o ruim é a questão da reitoria, o método que ela está usando. Agora, com a relação... O ônibus é o único, China? Como que está os outros, a frota de carros? Tem mais alguma coisa que precisaria ser tratada ou a nossa frota está bem? Não, nossa frota de carro hoje já é uma frota antiga, né? Então, já antiga? Mas quantos carros nós estamos com hoje? Nós estamos com a S10, com o Voyage, com aquela que é a perua lá, esqueci o nome agora, alguém me ajuda? Space? Space? Não é Space. Tem Space? Tem Space Fox? Space Fox. Não é a Sape Fox, não. A Space Fox e o carro, e o Corolla. Corolla. Porque assim, não sei se tem alguma previsão de contratar motorista, porque é carro. Então, Antônio, assim, sinceramente, eu sempre fui, e não vou mudar isso, que os carros estão à disposição de qualquer servidor. Para que, obviamente, dentro das suas responsabilidades e no uso funcional,
estão à disposição, né? Tem alguns usos que são usos, que, digamos, que demanda o auxílio do motorista, né? Mas tem, mesmo esses, né, a maioria que tem usado não tem utilizado o motorista, porque são pequenas viagens ou viagens que até não justifica ir com o motorista, né? São de pesquisa, então, são mais quando é para atender questões administrativas ou quando é uma banca muito longe, que, sei lá, também não tem acontecido praticamente nesses 2 anos em função da pandemia. Mas a questão do ônibus, ao nosso ver, e nós fizemos um estudo, nos parece que fica muito mais barato a gente contratar uma empresa para prestar o serviço, como a gente contratou a empresa na pós-graduação para artigos científicos. Você tem uma empresa ali, você usa, você paga. Mas você contrata por um período. Claro que ele fica melhor se no começo do ano nós fizermos a programação de uso, né? São as viagens de campo. Aí você consegue fechar um pacote específico. Aí você consegue um preço melhor. Mas mesmo assim, cara, você vê, olha naquela conta ali, em 2019 e 2020, nós gastamos 20 mil reais na média com os carros, né? 18 mil reais. É quase que se você pegar no período cheio lá de 2018, 2017, é o que gastava por ano com as viagens. Ou seja, quando estão nas viagens, nós gastamos 18 mil com manutenção e mais o recurso das viagens, né? Então, eu acho que... E aí tem um outro detalhe, nós temos um motorista. E, assim, se nos derem 3 servidores para contratar, nós vamos contratar um motorista? Dado a nossa situação de demanda nos demais setores? Porque esse é um outro estudo que vai ver. Nós estamos batalhando. Ontem, sexta-feira, eu e o Fernando fizemos uma reunião com o César para a história da bibliotecária, para a gente, né, resolver esse problema da bibliotecária, porque ele tem outros problemas atrás deles de catalogação dos produtos que são gerados, tanto na graduação como na pós-graduação. E tentar convencer que eles não podem entrar nesse estudo, porque, teoricamente, ele entraria no estudo. Aí me vem 3 vagas, um tem que ser para a bibliotecária. Olha que situação. E um para motorista, pronto, tem uma vaga, uma briga de foice. Olha, gente, a vice-direção não tem servidor. A vice-direção, hoje, está sendo atendida pela Célia. E qualquer um daqui que prestar um pouquinho de atenção na demanda que aumentou da vice-direção, em função dessas comissões novas que apareceram aí, de acessibilidade, de cultura, né, os CAC, de permanência estudantil, eu vou dizer que o Fernando é braço bom, hein? Porque, cara, mas só que quem está atendendo ele é a Célia. A Célia está... Gente, a Célia chega aqui e vai embora. Eu saio daqui, a Célia está aí. A Célia está trabalhando à noite. Não tem quem. Colocamos uma estagiária, durou 3 semanas. Porque a hora que começa a passar a quantidade de atividades para ela, que a secretária de uma vice tem que fazer, espana. Não tem aquela... Não é? Porque é estagiário, não é para ser também, né? Não adianta você colocar o estagiário que ele passar para ele a função do servidor que tem que estar ali. Então, cara, assim, a Célia é uma pessoa ali que sei como que ela dá conta. Eu sei que ela está dando conta e sei que tem coisas que a gente está ficando com as demandas atrasadas. Nós dois, porque não dá conta. Então, é bastante complicado. Está em todos os setores, né? Aí você tem aquelas perdas, assim, que são pontuais, né? De direito do trabalhador, que é a gravidez, aí você tem afastamento para
sindicato, aí você tem por questão de saúde, o próprio trabalho gerando por questão de saúde, você tem férias. Então, se a gente está no limite, qualquer peça em qualquer lugar. O problema é que a gente não está no limite, a gente está abaixo do limite. A gente está com falta. E o problema é, tem falta de professor, eles dão substitutos. Tem falta de servidor técnico administrativo, deveria fazer essas contratações temporárias. Você contrata uma pessoa por 2 anos, com salário relativamente de servidor, é diferente do estagiário. Né? O estagiário você contrata quando você termina de entender o processo, ele vai embora. Está sendo assim, sistematicamente. Everaldo, você terminou, Antônio? Everaldo, você voltou? Voltei, professor, desculpa, era mais para complementar e agradecer Conclua. a receptividade e estou à disposição da congregação aí para os próximos 2 anos. Obrigado. Tá fechado, Tio. Salve engano, tem dois advogados aqui. Os dois são advogados, o Everaldo e o Rogério, não é isso? Tem que ficar esperto. É Então, isso vou aí. ajudar muito aqui. Tem que ficar de olho. Não pode mais fazer aquelas piadinhas de advogado. Desculpe, China. Esqueci de falar que o Palmeiras é campeão, hein? No Libertadores. Mas isso aí não é para falar. Você viu que aquele juiz foi trabalhar com a camisa de São Paulo, suspenderam ele, hein? Não é, Rogério? Esse não é ambiente para falar dessas coisas, né? Não. É. Embora seja palmeirense, né? Muito bem. O que nós temos aqui agora é a votação da pauta suplementar. A pauta suplementar, o Malaquias me corrija, mas é o afastamento da Valquíria, né? Não, professor, a pauta suplementar nós temos alguns itens. Tá. Então, nós naquela temos lista que eu passei isso, para você. tá aqui. A inclusão, que é Então, eu vou solicitar a votação da pauta suplementar. Os que forem contrários se manifestem. A abstenção. Então, está aprovada a pauta suplementar. E, na sequência, eu coloco em votação o pedido de inclusão em pauta e a solicitação de afastamento do exterior da professora Valquíria no período de 5/2 a 8/11. Estágio de pós-doutoramento pela FAPESP. Os que forem contrários, por favor. Abstenções? Então, estamos com a pauta iniciada. Deixe-me ver aqui. A pauta do dia, a ordem do dia, nós podemos aprovar sem prejuízo dos destaques, inicialmente. Então, vamos lá. Eu coloco em votação a aprovação da ordem do dia, da pauta, sem prejuízo dos destaques. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. A abstenção. Então, aprovamos. Nesse momento, podemos aí ver os destaques, por favor. Suplementar vai ser destacado automaticamente, né? Da A suplementar já está destacada. A carga da Valquíria também, né? Ela é inclusão. Já está na discussão, né? E da ordem do dia...
Professor, o item 4, eu acho que convém destacar item só para 4. fazer o registro dos horários, se não tiver, solicitar se o professor puder destacar, por gentileza. Vamos destacar o 4, eu já estava pensando, eu estava procurando aqui onde estava do calendário. Eu acho que o 5 tem que ser destacado ou não precisa? Podemos, 5 mais, em termos de, né, informativo, é bom a gente colocar. O número 3 precisa? Então não, né? Não vai na ordem do dia. Bom, então vamos iniciar. Ficou destacado o 4 e o 5, é isso? E Isso, do 4 em diante. do 4 em diante. Ok. Então vamos lá, apenas ciência, da minha ciência aqui da ordem do dia, a solicitação do afastamento do servidor Cláudio, né? Dentro daquele conceito que nós estávamos discutindo agora há pouco, um direito trabalhista, mais uma situação que, quando você está no limite dos servidores, né, nós temos uma dificuldade muito grande, mas, enfim. E o cancelamento do afastamento do professor Márcio, a informação que ele ia participar desse evento, já aprovado há tempos, mas aí, por uma motivação que o evento ele acabou, no fim, não acontecendo, né? Então, foi bem ali no período, reparem, 2020, né? Logo no início da paralisação dos eventos presenciais, né? Então, esse é o informe. O item 4, o que nós temos a manifestação favorável dos conselhos, né? Qual é o final aqui, Marcos? Aqui o calendário já temos as manifestações, tivemos as contribuições das coordenações e também a manifestação do CPE. Os ajustes foram feitos conforme foi solicitado, a gente tramitou isso por e-mail, já combinou. Nós já mostramos, inclusive, o calendário ajustado já para os coordenadores, a professora Sandra e o professor Maurício já viram, e na CPE ele já estava dessa forma, já completo. Não houve nenhuma manifestação também de novo ajuste ou qualquer alteração na CPE. Mas o calendário está aqui, a proposta aprovada? É essa aqui? Sim, a proposta o que está na pauta. Com contribuições? Isso, o que está na pauta. O link da pauta. Tá. Então, para conhecimento aí, vou só dar uma projetadinha nela aqui. Estamos aí? Sim, professor. Então, Marcos, essa primeira parte aqui do período letivo, você pode fazer um breve esclarecimento, por favor? Essa primeira parte, essa tarja em azul, a gente transferiu do calendário 2021 até a pedido foi uma das sugestões das coordenações, e nós transferimos para esse calendário para não ficar com o calendário dividido. Então, como ainda temos janeiro e fevereiro que pertence ao calendário 2021, nós deixamos aí para ficar mais fácil a visualização. E a partir de março, nós temos o calendário 2022. Então, o nosso ano letivo está aqui, início dia 13 de janeiro, né? As datas mais importantes aí, como sempre, e o início do nosso semestre letivo, dia 7 de março, né? Temos as aulas referentes a 2021, nesse período de janeiro, conforme a deliberação dos conselhos de curso e departamento, né? Janeiro e fevereiro,
E a aula as aulas referentes ao ano de 2022, primeiro semestre, 7 de março, encerrando-se em 8 de junho. Confere? Isso, término do semestre. Segundo semestre nosso, iniciando em 8 de agosto, com encerramento em 9 de dezembro. Perfeito? Alguma consideração? Podemos tocar em frente? Roberto, inicia Sim. 8 de agosto, vai até 9 de dezembro? É o que temos aqui, Ivan, professor. 8 de agosto, deixa eu ver, início do segundo semestre letivo. E, vamos lá, 9 de dezembro, término do semestre. Ok, do semestre, né? Agora entrega de nota, essas Ah, coisas, não, tá. entrega de notas Ok. Ok, 16. 2 a 16, está correto. de 12 a 16, período para exames finais, ó. Correto, está correto. Não sei se seria a alocação aqui de uma corzinha diferente, né? Eu também, agora que eu me dei conta, né? As datas administrativas estão em preto, professor, e as datas que são referentes aos alunos em azul. Vermelho são feriados, dias suspensos. Nós temos aí uma coloração em função da categoria da informação. Tá bom. Bom, alguma outra consideração? Por favor. Professor, é só para deixar registrado, nós já combinamos, né, numa reunião anterior que fizemos, eu, supervisor da graduação, e os coordenadores, a professora Sandra e o professor Maurício, nós já deixamos acertados que o envio dos horários de aula do primeiro semestre de 2022 aconteceria até 15 de janeiro. Só que a gente tem feito esse registro na ata, sempre que a gente apresenta o calendário ao final do ano. Ele não está aqui no calendário. Não, porque isso a gente faz um combinado. Em outros, agora a gente tem trabalhado com datas mais flexíveis, ou datas mais possíveis para a graduação. Antes a gente trabalhava com algumas datas mais apertadas, e agora com os horários e o rol sendo enviados, o rol inclusive já foi enviado, nós conseguimos trabalhar com mais tranquilidade. Então, essa data de 15 de janeiro que nós combinamos é uma data que dá tranquilidade para a graduação poder fazer os procedimentos no sistema e... Que é para o início das matrículas, né? Para o início das aulas do primeiro semestre de 2022. E a matrícula é quando? Aqui. Isso, está registrado aí. Tá bom. É só para... Então, o que você está me dizendo é que tem do dia... Até o dia 15 de janeiro, o envio dos horários. E você tem até o dia 22 para solucionar aí. Não, até o dia 29. Isso. Né? É isso. Graças a esses combinados, que até a gente agradece, professor Maurício, professora Sandra, que tem chegado até antes desse prazo, tá? Então, a gente tem conseguido, nesse ponto, fazer com tranquilidade o processo e não está sujeito a menos erro, né? Menos retrabalho. Era só essa consideração. Okay. Temos alguma outra consideração? Não vamos votar. Votamos? Então tá. Os que forem favoráveis, os que forem contrários à proposta que está aí, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado o nosso calendário. Em seguida, nós temos aí o calendário das reuniões da congregação. Das reuniões ordinárias.
Bom, então, são as datas mantidas nas terças-feiras, né? Na última das terças-feiras do mês. Como já previamente acordado para esse ano, particularmente eu tinha dito ao Malaquias que a mim me parecia que as datas de última terça-feira, em alguns momentos, ela ficava muito longe do final do mês, né? Então, isso acaba interferindo na entrada de documentação. Quando ela fica muito longe do final do mês, às vezes tem muita documentação que pode entrar ainda e dependeria de aprovação da congregação. Aí acaba ficando para a próxima, ou em alguns momentos, em ad referendo. Mas não há alternativa, porque primeiro teríamos que mexer em toda a nossa estrutura. Se vocês observarem, muitas datas teriam que ser alteradas, mas, enfim, é o que temos. Antônio? Não, eu ia comentar que ficou bem organizado, acho que as datas ficaram muito legais. Eu só teria um questionamento, China, na última reunião de dezembro. Mas aí depende da área administrativa, né? Porque, assim, se você faz uma reunião tão na frente, 20 de dezembro... Dezembro é a pior de todas. Hã? Dezembro é a pior de todas, sim. Mas o nosso recesso começa no dia 22, normalmente, né? Não, sim, começa dia 22, mas, por exemplo, o CO sempre adianta. Por quê? Você tem que dar trâmite das coisas, né? Então, você tem que dar trâmite para as coisas que você tem que... Na verdade, você está dizendo que o ideal seria ser antes ainda, né? Antes, eu acho que seria o ideal ser dia 13. Então, mas aí nós estamos falando da segunda semana, né, do mês. Tá? Então, aí vai coincidir com do povo que está entregando nota, as sessões têm que... Eu não sei se... Não, só assim, só é o que o CO ele adianta mesmo. Por quê? Por conta dessa questão de você dar trâmite para as coisas que ficaram. Né? Então, nesse ano vai ser a última, vai ser dia 14. Porque daí você tem que... O que foi aprovado tem que tocar para frente, né? Aí é curto prazo, e se você tiver alguma coisa para mandar para o CO, você não manda, porque eu não sei se já saiu as reuniões CO, mas eu tenho a impressão que a CO vai ser no dia 15. Acho que eles não vão fazer no dia 22. Né? Até por conta de não dá para eles darem trâmite nas coisas depois. De fato. Então, eu não sei se não valeria a pena o dia 13. Vai apertar conselho de departamento, conselho de curso. Então, aí é uma questão de ouvir se vale a pena ou não. Mas apertado. Dia 20 eu acho que é apertado para você tocar as coisas. Está aberta a discussão. Eu não tinha nem pensado nisso. Concordo com o Antônio. Boa tarde, eu concordo com o Antônio, China. Eu acho que dia 20 de dezembro é... Então, a gente pode, pelo menos, né, fazer na semana anterior essa reunião. Se não der para ser no dia 13, mas talvez a gente organize, faça o curso e o departamento na primeira semana e aí faz a congregação na segunda, né? Não, quando que a reunião do departamento é no dia, na segunda semana? Na segunda semana. Quer dizer, ao menos fazer essa reunião da congregação, talvez, na quinta ou na sexta, né? Eu estava pensando aqui na sexta-feira, dia 16. É, Quando termina talvez. o calendário letivo desse ano? Excepcionalmente, acho que seria interessante. Quando que termina o calendário letivo deste ano? Que dia é? Ninguém tem de cabeça? É dia 8, não é? Eu acho que a entrega das notas 16. Isso aí é para o ano que vem, né? Isso é para o ano que vem. Não, eu estou para ter como... desse ano é dia 8. Do ano que vem é dia 8, não é, Clique? Mas a entrega das notas é dia 16, né? O calendário termina dia 8. Acabamos de aprovar. Então, que acabamos de aprovar.
Não, eu, assim... Eu, por mim, não tem problema também. Eu só me preocupo com o trâmite de documentação que sai dos... o que pode tramitar de um final de semestre para ir para a congregação? Acho que nada, né? Nós não aprovamos. Com relação ao departamento, a gestão, geralmente, sabe, de concursos, de contratações, essas coisas, dia 20 de novembro já tem que estar tudo pronto. Não, em novembro já tem que estar tudo aprovado, né? Não, por mim, não vejo objeção alguma em nós alterarmos para o dia 16 ou dia 15. Tem que ver qual a melhor opção. Agora, por que não faz em janeiro? É pior ainda, né? Menos gente ainda, né? Não, isso não tem quórum de férias e tal, é complicado. Não, quórum tem que ter, porque se você for ver, nós já temos em janeiro uma, né? Que é no Eu dia manteria, que é eu no dia do manteria, aniversário de São Paulo. eu manteria essa data, quando chegasse em dezembro, né, aí viria. Poderia, né, anteceder, para ficar tudo assim, dentro do padrão. Né? E quando chegasse próximo, excepcionalmente, vamos alterar para o dia 16. Isto no dia... Não. Vamos fechar já, porque aí as pessoas já trabalham, quando chega ali em setembro, outubro, já tem a data. Não vai ficar com expectativa de mudar para menos, mudar para mais, de alterar. É melhor. Eu acho, né? Mas aí tem que ver a maioria aí. Mais opiniões? Sugestões? O acadêmico acho que interfere em algum processo de tramitação, Marcos? Professor, se for realmente na semana anterior, é melhor. Pelo menos no dia 16 seria melhor. Seria uma data mais tranquila. A gente não tem, por histórico, muitos itens na reunião de dezembro. Mas ainda assim você pode ter um item que você precise trabalhar um pouco mais e é bom a gente ter esses dias. E a gente encosta muito no recesso, às vezes tem até alterações, dias que acabam sendo suspensos, enfim. É mais viável se a gente trabalhar ali pelo menos dia 16, seria, para o acadêmico, seria mais interessante, com certeza. Então, podemos, então, colocar em votação essa alteração em dezembro? O calendário com essa alteração em dezembro? Tudo de uma vez? Pode ser? Dia 16, pode ser? Ivando, pode ser? Tranquilo. Tranquilo. Vamos, então? Mais alguma observação? Esse ano foi 14, né? 16, então está dentro da analogia. Então, ótimo. Então, eu vou colocar em votação o calendário de reuniões da congregação com alteração do mês de dezembro, do dia 20 para o dia 16. Ok? Então, vamos. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Ok? Abstenções? Então, concluímos esse item. Só perguntar uma coisa, China, rápido. Será tem uma previsão das reuniões voltarem a ser presenciais ou isso não está sendo conversado ainda? Tem uma previsão, sim. A de não, estou falando da nossa, né? Eu ia falar do CO. Não tem uma previsão. Isso depende desse colegiado aqui. Mas eu acho que dali de fevereiro para frente, eu acho que a gente já pode começar a pensar, talvez março, a primeira delas, assim. Em janeiro e fevereiro, até o online vai ajudar muito mais do que, não só pela situação da pandemia, mas eu acho que também
em função do quórum, fica mais fácil das pessoas, né, se comunicarem. Eu penso assim, mas eu acho que março é uma data que, se nada alterar, nós podemos começar com as reuniões presenciais, se a congregação achar que elas devem ser só presenciais, porque também a gente pode, não estou falando que vai ser, pensar em um meio híbrido também. A sala da congregação é uma sala disponível, né? Se estiverem aqui trabalhando, a gente tem que ver, pode ser, eu não sei da viabilidade técnica, né? Híbrida, ou retornar tudo presencial, ou manter. Acho que a gente tem que amadurecer aí, esperar um pouquinho da resposta também da pandemia, mas eu tenho certeza que, em termos da pandemia, março, com muita fé, tudo já estará ao normal, porque senão nós estamos bastante enrolados até em termos de retorno dos alunos. Eu quero que já em janeiro, em relação ao retorno dos alunos, já estejamos resolvidos, né? E das reuniões, eu penso assim, o CO vai voltar em janeiro. Janeiro ou fevereiro? Agora, não, fevereiro, né? Janeiro não tem, né? Fevereiro. Fevereiro vai ter uma reunião presencial, tal, mas vai ser, o CO vai ter continuado aqui, lembra, né? Pode ter presencial e online, né? Remota. Acho que a gente pode aprovar isso também, presencial online, mas a gente pode amadurecer um pouco mais. Vamos a suplementar, né? Que eu não estou achando aqui. Só sugerir a gente votar os 6, 7, 8, 9 junto, hein? Ah, você está com... Eu estou procurando aqui a minha pauta suplementar, não estou encontrando. Salvo engano, é só homologação de título de mestre. Ah, está aqui. É isso mesmo. 6, 7, 8, batelado. Então, vamos colocar em votação a pauta. Não, o 10 tinha que ser destacado. Não, os 10 está. Todos estão, professor, Ah, destacados. Tá, entendi. Então, vamos colocar em votação 6, 7, 8 e 9. Tá? Os que forem contrários, se manifestem, por favor. Abstenções. Ok, então, aprovamos. Bom, o item 10 é uma minuta, da qual nós já tratamos dela aqui, mas eu trouxe numa outra reunião que ela tinha algumas situações que não... desculpem, eu estou confundindo esta minuta com a do prêmio acadêmico, não é isso. Essa minuta é uma proposta da direção, né, para o que nós pretendemos aí durante a continuidade da gestão, produzir em termos de comunicação do Instituto, em termos de fazer com que tenhamos uma política, né, voltada para a nossa maior visibilidade, para a nossa adequação nos processos de construção da informação nas nossas plataformas. E também nós tínhamos, como vocês já devem saber, até na maioria, assim, sempre no campus, quando nós falamos de divulgação, né, a gente tem por hábito falar, vamos mandar para o professor Sandro, que o professor Sandro é o que coloca lá, não sabe que tinha uma portaria, né, que compunha uma comissão feita pela direção com essas atribuições, entre outras coisas. E aí nós não tínhamos uma portaria que definisse a política, incluindo essa comissão, né? Então, nós trabalhamos em cima de uma comissão
discutimos com as pessoas que já vinham trabalhando, mais específico o Sandro, que tem uma qualificação em termos de divulgação, né? Uma especialização que nos ajudou, né? Contribuiu nessa discussão, e estamos trazendo a proposta. Então, a Minuta tem aí, né, a nossa tentativa é estabelecer essas diretrizes aí com relação a essa comunicação. Então, ela tem aí o seu escopo, acho que não vamos discutir na íntegra, né? Eu acho que eu tenho que provocar, se há alguma dúvida, eu tenho alguns pontos que, né, do objetivo, que é, né, que aqui tratar das normas e diretrizes de comunicação nossa, né, para garantir uma visibilidade das nossas atividades no ICTS, que permitam aí à sociedade um acompanhamento dessas nossas prestação de serviço na área de educação, né? Já que nós temos que entender que um dos nossos principais, o nosso principal, na verdade, né, a nossa manutenção vem realmente de recursos de impostos. Né? O acompanhamento da política aí tem a definição do que se espera para esse serviço de comunicação, né? E aí nós definimos qual é a comissão, né? A forma como a comissão vai assessorar esse trabalho. Então, até para não sobrecarregar, né? Teremos com a comissão composta por 3 docentes, 2 representantes técnicos administrativos, um discente da graduação e outro da pós. Fizemos a proposição que o Fernando nem sabe disso, mas que o vice-diretor é o membro nato, porque ele que vai acompanhar mais de perto, né? Porque eu entendi que isso seria mais adequado, né? Até porque a ideia é que isso trabalhe bem próximo da política, né, da gestão administrativa do campus, aquilo que a gente espera de trabalho de divulgação do campus. Né? O presidente da comissão será indicado pela direção, e não podendo ser o vice-diretor, compete à comissão. Aí tem algumas das suas ideias de trabalho, né? A primeira dela é, ao início da gestão da comissão, elaborar o plano, né? Elaborar um plano aí de ação e diretrizes de políticas da nossa forma de comunicação, como que isso vai se desenvolver nas nossas mídias. Né, auxiliar na promoção, aí vem todas aquelas que já tinha lá naquela primeira portaria, né, auxiliar na promoção da divulgação científica, aí foi incluída da extensão, na divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação, promoção da divulgação institucional junto a órgãos da imprensa externa ao campus, auxiliar na promoção da divulgação institucional junto a órgãos públicos e privados, acompanhar as demais diretrizes aí em normas. Com tais objetivos, a comissão deverá gerenciar o portal da sala de imprensa do campus, gerenciar as redes sociais, aí que tange todas, a gente não especificou, mas são essas, né? Instagram, Facebook e etc., dentro, logicamente, das nossas limitações, tanto de força de trabalho, como também de operacional. Fazer a interlocução com a TV Unesp para indicação de pautas e conteúdos que amplia a divulgação de CTS na região de Sorocaba. Aqui eu preciso passar uma informação que até eu poderia ter falado na minha palavra, mas nós fizemos uma reunião,
o Fernando, porque eu não pude estar presente, que nós fomos provocados pela presidência da TV da Unesp. Eles vão montar aqui em Sorocaba uma retransmissora, que estão regionalizando, que são duas regiões, parece que é uma de Bauru, Bauru e São Paulo, eu não me lembro agora, e Sorocaba vai ter uma regional para rodar os conteúdos, né, da Unesp e também para que a gente possa propor conteúdos. Então, nós enxergamos ali uma boa possibilidade, vai ter o canal, ele tem um sinal, então as pessoas vão sintonizar esse canal da Unesp aqui em Sorocaba, regionalmente. Então, eu vejo que é uma boa oportunidade. É claro que aí a gente tem que fazer isso acontecer, e tem aquela questão das pernas, né? Eles, inclusive, na reunião, pelo que o Fernando me passou, foi questionado sobre a qualidade dos conteúdos. Não, os conteúdos podem fazer filmagens rápidas, de câmeras de celular, câmeras pequenas, sabe, sei lá, divulgação dos projetos de extensão que a gente queira fazer. Um dia vai com os alunos a um lugar, quer fazer uma divulgação, e essa parte de filmagem, mostrar, a gente faz. Aí eles ajudam a editar tudo isso, a montar e deixar na linguagem para aparecer. Então, a gente está entendendo que é uma boa oportunidade aí. Estabelecer regras mínimas para a publicação do material que vão ficar nas nossas mídias, propor regras para a inserção de notícias na mídias vinculadas, né, visando a organização da divulgação do conteúdo. Esse daqui foi um adentro dela que eu pedi junto a eles, para que a gente organizar a sistemática de sequência das notícias dentro da página principal da internet, porque nós temos aquele problema porque as notícias uma empurra a outra, e aí dependendo da forma como entra, empurra, aquela que acabou de entrar num dia, vem uma outra, empurra ela, tira ela, fica no lugar. Então nós vamos criar um mecanismo, né, vai ser estudado na proposta de como que isso se torne mais administrável e menos problemático nesse sentido, né? Para que as notícias tenham períodos iguais de apresentação. Auxiliar na demanda de docentes, servidores técnicos e administrativos, fazer as peças de divulgação. É preciso ficar bem claro que auxiliar não é fazer, né? A comissão não tem o papel de desenvolver as notícias, de desenvolver o conteúdo individual, não é esse o papel dela, mas ela pode auxiliar, né, ajudar aí de alguma forma. Avaliar as peças de divulgação por parte dos alunos, né, e solicitar as devidas adequações. Assessorar todos os níveis da administração do campus em temas relacionados à comunicação com a sociedade. Então, em termos gerais. Os planos e diretrizes da política de comunicação serão submetidos à aprovação da direção e à anuência da congregação. O mandato de 2 anos, a partir da data de publicação, e ficam validadas as anteriores. E aí a gente tem essa publicação. Então, está apresentada a portaria. E está aberto a debates. Antônio? Bom, Sheila, primeiro parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que a gente estava precisando de uma iniciativa como essa, de a gente organizar, né, a questão da comunicação social. Então, acho que foi bem válido. Eu só, assim, a questão da composição, China, eu vejo o seguinte: a gente tem um setor que é a STAEP, que, na verdade, ele é moldado para esse tipo de trabalho, né? Então, como é uma comissão, que é uma comissão assessora da direção, ou pode ser da congregação, talvez até pudesse ser da congregação em vez da direção, né? Ficaria mais interessante uma comissão assessora. Se está pensando em fazer votação, talvez pudesse, eu acho que aí podia colocar a STAEP, acho que é bem moldado para isso.
Com relação aos representantes docentes, também, não sei, será que precisa de 3 representantes docentes? Será que um de cada departamento precisa fazer eleição para isso, né? Chapas? Então, talvez... Não, mas você tá, não é isso a proposta, né? Mas vai ser indicado, como que você vai indicar? Não, é a indicação da direção, tá lá. A indicação da direção? Da direção, essa é uma comissão assessora da direção. Tá no primeiro parágrafo, né? Então, eu acho que deveria ser uma comissão assessora da congregação. Eu sei que você é aberto, se discute bem, mas não sabe como, às vezes, Não, mas, um diretor que é muito centralizador, e aí a política, nós já tivemos fotoblog nesse campo, né? Então, a política me parece ficar na mão do diretor, eu preferia que ficasse na mão da congregação. Mas aí... eu particularmente, não concordo, porque ela vai seguir, e é essa mesma a visão nossa, Fernando, ela vai seguir as diretrias do plano da direção que ganhar a eleição para a comunicação do campus. Então, ela, teoricamente, tem que ser assessora da direção. Então, a indicação tem que ser de pessoas que a direção confia para tocar. Né? É mais ou menos como administrativa, ela é indicada pela direção, porque ela assessora diretamente os planos de infraestrutura da política do cara que é eleito. Esse é o primeiro ponto de vista. A segunda é que nós garantimos a participação da congregação ao colocar a aprovação do plano de trabalho que tem que ser proposto por eles para a congregação se manifestar. E com relação ao STAEP, na verdade, não é função do STAEP a questão da comunicação social. A função do STAEP é o suporte às atividades acadêmicas, né, de aula e outros. E nessa questão, nós achamos melhor não fechar no STAEP, porque a gente pode ter outras pessoas, como do STI, como pessoas dos técnicos de laboratório. Mas é óbvio que na escolha e na indicação, me parece que o bom senso é optar pelas pessoas do STAEP para colaborar e ajudar nessa comissão, nesse assessoramento. Mas se eu colocar o STAEP, aí eu estou sendo autoritário, porque eu estou dizendo que eles serão os únicos e exclusivos dessa comissão. Salvo maiores enganos, eu tenho quase que certeza, não é uma atribuição deles colocada em serem os agentes únicos, né? Pela divulgação científica, pela divulgação, pelo contato com mídias externas, com o público externo para divulgação, etc. e tal. Até o Danilo está aí. Mas é óbvio que provavelmente os membros serão do STF, até mesmo porque eles são hoje, né? A gente não mudou muito disso. Agora, Antônio, eu acho que é uma comissão assessora da direção. Eu tenho essa convicção comigo. Eu não sei, China, porque comunicação social não é da direção. A direção representa o campus. Mas eu acho que não é a direção que tem que definir o que tem que ser, qual a comunicação social que é feita. Então você está dizendo assim, quando a gente for definir, eu e o Fernando, né, a gente manda um e-mail para todos da congregação e fala, agora tem que definir como que vai ser a comissão, aí todo mundo vai mandar. Não, por isso que assim, eu acho que deveria ser uma comissão assessora da congregação, e não da direção. Isso é só uma proposta. Tá? Porque eu acho que a comunicação social, e é isso, de fato, com certeza eu sei que você não vai fazer isso, China, mas já vem na minha memória o fotoblog que a gente tinha, porque o diretor que decidiu o que ia e o que não ia. Nem era diretor na época, né? Era um coordenador executivo que decidiu o que ia e o que não ia. E aí era um fotoblog. Né? Então, mas, Antônio, isso geralmente não vai mudar, porque nós estamos confundindo a comissão para duas coisas. Primeiro, é a política que tem que ser aprovada para quem vai fazer a direção no período. Está ali. É a comissão que assessora a direção e que coloca sobre a anuência da congregação. O segundo, a questão de colocar no site, colocar na notícia, estando aqui ou não,
Depende de como que se vai cobrar, porque não tem mesmo como você ficar sistematicamente, né, monitorando isso, porque quando você vê, a coisa já foi colocada. E nós não podemos confundir aquele tempo em que o conselho diretor era o próprio coordenador executivo, como se dizia. Congregação. A congregação sou eu. Não, a congregação somos nós. Agora, a comissão, ela vai trabalhar diretamente com o diretor mesmo, com a direção. A partir do momento que ela não é assessora do diretor, ela vai ter que trabalhar diretamente com a congregação. Como é que isso se viabiliza? Que é diferente. Né? Então, por isso que eu acho que, assim, até eu estava pensando, depois eu vi que você colocou aí embaixo, mas propor regras, eu acho que a comissão poderia, no começo do mandato, propor as regras e o plano de trabalho, e essa fosse aprovado pela congregação, e aí toca o barco. Mas está escrito isso aqui. Não, está aprovado pelo diretor e a anuência da congregação. Porque, na verdade, você está sendo coerente porque ela é uma comissão assessora do diretor, não é da congregação. Onde que está esse ponto? Antes do artigo 4 está lá. Os planos de ação e diretrizes da política de comunicação social serão submetidos à aprovação da direção e anuência da congregação, aprovação da direção. Eu acho que poderia ser, cada nova equipe apresenta o plano de trabalho, a congregação aprova, e daí a coisa roda sozinho, você não precisa ficar olhando, né? Porque vai estar bem específico lá, propor regras, estabelecer as regras mínimas de publicação. Então, uma vez que definiu, essas são as regras mínimas, aí toca o barco. Hoje não tem essa regra mínima. Hoje tem notícia que fica um tempão rodando lá e tem notícia que entrou e saiu. Né? Agora, também eu acho que a direção está chamando uma coisa que é vespeiro. Né? Eu acho que ficaria melhor para a congregação. Aprovou na congregação a política? Toca. Aí, senão, pode ser aquela coisa, o diretor puxando a sardinha para o lado dele, porque ele é o diretor, tal. Que a comissão faz o que ele fala. Eu gosto mais da congregação. Mas se divide essa responsabilidade e se une. Tá bom. Então, nós alteramos aqui, submetidos à aprovação da congregação. Só suprimir direção e anuência. Fica bom. Marcos, você pode anotar? Sim, pode deixar, professor. Estou registrando e está tudo gravado para a gente depois também revisar. Tá bom. Mais alguma manifestação? Acho que seria assim, o plano no início da comissão eles submetem, é isso, né? Porque a comissão tem 2 anos. Quando ela assumir, ela tem que apresentar os planos. Apresentou, ela submete à congregação. Só passa a valer a partir da aprovação. Tá ótimo. Admilson, por favor. Opa, boa tarde a todos. Deixa eu dizer, Roberto, eu acompanhei a discussão de vocês e também concordo com o Antônio, eu acho que a sua proposição é bem pertinente para o momento. Acho que é importante ter um balizamento normativo desse. E o Antônio tem uma preocupação que realmente procede, né? Porque, na verdade, assunto envolvendo as informações, se cair no coletivo, acho que é mais interessante do que ficar no sentido do próprio gestor. O gestor, às vezes, acho que fica complicado, porque dentro do nosso fórum aqui, a congregação, eu acho que fica mais bem ancorado. Eu acho assim que o documento está bem redigido, está bom, não está ferindo liberdade, está nada, tudo correto, mas eu acho que procede sim a preocupação do Antônio. Só um detalhezinho, tá? Era só essa a minha manifestação. É o detalhe que solicitamos agora, submetido à aprovação da congregação, é isso? É esse? Isso mesmo, porque aí a congregação participa e aí a sua ação, né, de gestor continua,
e se parece algum caso assim de forma diferente, como diz o Antônio, que já aconteceu, aí você consegue propor para a congregação. Fica mais revestido, nesse caso, você como gestor. Alguma outra sugestão? No artigo 3, item 5, tem 2 vezes 5 aí, 2 vezes. Mas isso é um detalhe só de... Aonde? Artigo 3, o objetivo 5, aparece 2 vezes 5, V. Olha lá, VV. Mas isso é um detalhe só de escrita. 3, 4... Ah, aqui. Aqui, né? Marcos... Sim. Roberto, também no T, lá em cima começa em artigo 1, 2, 3, depois começa 3 de novo, tá? É só questão de... Não tá em negrito, né? Lá em cima, lá no comecinho, já começa com artigo 1, 2 e 3, aí volta a ter artigo 3 em negrito. Ah, tá. Só... Volta a ter o 2. Né? Isso. Volta o 2. Deu alguma desconfigurada, porque esses caras aqui, eles estão naquele sistema que você insere uma coisa, ele já coloca a numeração, né? Alguma coisa aí deu chabu. Mas aí esses detalhes a gente corrige. Algo mais? Eu não sei se é só termos de texto mesmo, do 5, por exemplo, é estranho, né? Eu acho que no 5, no objetivo 5, auxiliar sob demanda docentes e servidores administrativos a fazer peças de divulgação científica, tais como notícias, podcasts, vídeos e outros. Eu acho que em termos de portaria fica melhor, mas isso também assim é detalhe. Aí fica... Não sei se vale a pena trocar, mas eu acho que em termos de portaria fica mais... É esse aqui? No 6, que tem lá notícias, podcasts e vídeos, por exemplo. Acho que pode ser assim, tais como notícias, podcasts, vídeos, entre outros. Perfeito. Por exemplo, eu achei meio... Mas é um detalhe. Alguma outra consideração? Só entender o quarto, China, quando você fala lá, publicações e notícias no portal são e poderão continuar sendo feitas por docentes, mas seguindo as regras, né? Quarto. Porque o quarto você coloca lá, eu achei... publicações de notícias no portal são e poderão continuar sendo feitas por docentes e servidores sem interferência da comissão. Quer dizer, continua com o mesmo sistema. Isso. Deu uma... Aqui, ó, esse 4 aqui, da competência, é para isso, ó. Regras mínimas de publicação, quando for pela comissão, publicação notícia, são feitas por docentes e servidores. Então, eu acho que esse parênteses, ele cabe mais na de baixo, no item 5. Né? No item 4, você está falando que estabelecer regras mínimas para publicações quando essas forem feitas pela comissão. Então, quer dizer, a comissão vai poder publicar qualquer coisa. É isso que está sendo colocado aí, né? Que foi aprovado no plano e dentro das diretrizes do plano. Perfeito. Então, olha, achei que ficou muito bom isso. Mas aí, quando o que está em parênteses, publicações e notícias do portal, eu acho que eles deveriam se referir a 5, que é propor regras para a inserção de notícias na mídia vinculada ao CTS. Entendi. Então, a gente está falando, qualquer um pode tem sentido. Siga as regras. Tem sentido. E aí você põe aquele parênteses ali, fica legal, né? Publicações de notícias do portal, que eu achei que foi... Me parece meio, também assim, estranho para uma portaria, mas eu acho que é super bem-vindo, acho que é legal. Mostrando assim, continua do jeito que está. Algo mais? Podemos votar?
Ou vocês estão lendo ainda? Podemos votar. Muito bom. O Antônio fez um bom trabalho. O China fez um bom trabalho. Obrigado, Ivandro. Trabalho assim de palmeirense. Ô, Roberto, tem que olhar para o Ivandro e falar assim, autoestima é tudo. Tá bom. Vamos votar? Então, vamos lá. Então, com essas alterações que foram sugeridas, ou seja, passamos a submeter o plano à aprovação da congregação. E os acertos de texto, né? E a alteração no item 4 e 5 do parágrafo do artigo 3, né? É isso. Fechou? Podemos ir? Então, os que forem contrários, os que forem favoráveis à aprovação da portaria, né, com as alterações aqui sugeridas, permaneçam como estão. Vai ser estranho isso. Os que forem contrários se manifestem no chat. Abstenções? Não ficou bom. Tem que ser o contrário, essa votação mesmo, né? Não tem jeito. Então, aprovamos com as alterações. Muito bem. Então, agora vamos à inclusão. A inclusão é o pedido de afastamento da professora Valquíria para um período de pós-doutoramento de 5/2/22 a 8/11/22, a realizar na Universidade de Aveiro, em Portugal, aprovado no Conselho de Departamento. Informo a vocês que o trâmite todo está regular, dentro da unidade, inclusive com a indicação do docente que irá atender as disciplinas da docente, que é o professor Darlan, da área de geologia, na disciplina de geologia. Alguma manifestação? Antônio? China, a gente conversou, não em relação ao afastamento da Valquíria, mas a gente conversou uma coisa no departamento, não foi no departamento, que uma coisa que a gente aprendeu, né, nessa pandemia é fazer as atividades da aula online, né? Então, e uma grande dificuldade que a gente tem, já também, hoje não sei porque eu estou lembrando do Dorigan, acho que é porque é palmeirense, viu? Mas a última vez que a gente conseguiu fazer, as pessoas conseguiram fazer pós-doc com um substituto foi na época do Dorigan, isso já faz tempo. Agora é assim, se quer fazer pós-doc, se vira, meu filho, alguém tem que dar sua aula. O que no campus grande talvez seja tranquilo. No nosso campus é um terror, complicado, todo mundo com a carga horária boa, né? Então, o que se comentou é que precisaria, talvez, sair alguma coisa da congregação para que o CEP discutisse, que a gente cutucasse o CEP, para que fosse permitido fazermos pós-doc e darmos as aulas remotamente. É claro que isso tem uma dificuldade, a gente precisa ver a legislação, que é que tem um afastamento, né? Então, existe o afastamento
e no afastamento não poder dar aula. Mas isso é uma coisa antiga. Vamos lembrar aqui, né? Isso é uma coisa antiga. Tinha um professor Adepou que veio trabalhar com internacionalização aqui há 3 anos atrás, na Universidade de Chicago, que ele pegou e falou assim, agora à tarde eu vou dar aula. E ele dava aula, ele estava aqui fazendo um trabalho e deu aula. Então, a gente deveria poder fazer isso também. Eu acho que seria um ganho enorme. É claro que a primeira coisa que o jurídico vai falar é que, mas tem a questão do afastamento. Mas é aquilo que a gente já conhece, se conhece bem, né, China? Tudo pode ser mudado desde que as pessoas queiram mudar. Não existe verdade absoluta. A sua intervenção agora é a mais pertinente de todas que você já fez hoje. Muito obrigado. Então, mas é muito boa mesmo, porque, cara, esta legislação é arcaica, ultrapassada e sem o menor fundamento. São os 3 pontos, assim, para mim, passíveis. Mas é a que existe hoje, porque existe um detalhezinho que tem lá, que diz assim, o docente em afastamento no exterior, nessas condições que ele vai ficar, que é o afastamento integral, né, ele está afastado de suas atividades, e aí tem que indicar alguém para fazer suas atividades. Então, eu já, lendo a legislação, eu entendo que é uma mudança simples ali, porque a CPA ela vai dar o afastamento com base na proposta do que ele vai desenvolver lá fora, que é baseado naquilo que o departamento acha que é viável ou não. Agora, veja que coisa incrível, alguém me mandou, e nessas consultas que eu fiz, alguém me mandou um negócio assim, o cara não pode dar aula na graduação, mas na pós-graduação ele pode dar aula remota se ele estiver afastado. Confere isso, Marcos, essa informação? Sim, professor, foi eu que repassei essa informação que eu recebi da CPA. Cara, foi isso mesmo, você me passou, ontem que eu vi, né, ontem no final, foi ontem que você passou isso, né, a hora que a gente estava conversando. Exato. Ontem eu estava em São Paulo. Eu tenho até o e-mail aqui, se quiser que eu projete da resposta. Não, até nós vamos, isso aí serve de munição para a gente. É a coisa mais imbecil o cara ainda responder isso. Colocar isso. Então, na minha visão, é uma legislação arcaica, ultrapassada e sem o menor fundamento, que é justamente isso. Aprendemos na marra a lidar com a performance do ensino à distância, e agora, quando a gente pode, ao nosso benefício, numa luta que é conseguir uma bolsa, conseguir aprovação, não podemos fazer. Bom, o que falta é regramento para se adequar a isso, por isso que não dá para mudar automaticamente. Bom, com relação à posição da congregação, eu acho que nós podemos, no tempo certo, fazer essa manifestação. Mas também, como você sabe, não adianta a gente sair gritando daqui agora, lá para o CEP, ou lá para o CO, com a nossa preocupação. A preocupação tem que ser das unidades. Então, eu já fiz uma interlocução junto aos fóruns de diretores, o Fernando está fazendo junto aos vice-diretores, e nós vamos tentar ampliar isso para demonstrar que isso é uma vantagem para a Unesp, não é uma perda. Porque o afastamento diz que ele está, olha como tem, já antes de eu saber da informação, ele podia dar aula da pós, eu já não me conformava, porque o cara afasta para fazer pesquisa lá. E essa pesquisa é para quem? É em função de quem? Da universidade que está pagando o seu salário. Então, isso já me incomodava nesse sentido, né? Mas eu acho que um primeiro momento, que é o que a gente está fazendo. Então, até para informação, você falou agora, eu tenho uma conversa daqui a pouco, marcado para as 4 horas, com o Dionísio, da CPA. Porque você sabe, eu tenho que convencer o Dionísio, eu tenho que convencer a pró-reitora de graduação, que já marcamos, a Célia já marcou, ela pediu a pauta. Então, eu preciso agora entrar em contato com o departamento aqui, para ver se não tem mais coisa, porque também não adianta eu ir lá. Se temos mais algumas coisas aqui, eu tenho mais alguns... Conversar com a professora, né, da graduação, conversar com a professora da pós-graduação de pesquisa, para criar o ambiente, né, no CEP. E aí convencer, porque é lá que isso vai ser discutido e vai ser mudado e buscar o apoio. Porque se chegar lá e jogar de sopetão, os caras falam, esses caras... Então, a gente tem que convencer, o convencimento. E o convencimento não é o escrito, é a conversa, ligar e falar. Então, já tem uma conversa para daqui a pouco com o Dionísio, né? Tá marcado, era para a gente ter conversado de manhã, mas ele ficou numa reunião presa. Temos já acertado com a pró-reitora de graduação, eu só não marquei, ela pediu a data para a gente ver,
porque eu quero ver a pauta dos departamentos, se tem alguma coisa para levar, porque às vezes não é só essa questão, né? Uma questão que queira discutir com ela, a gente leva também, amplia a pauta, né? Tá queimando cartucho de reunião com o pró-reitor e não discutir um ou outro assunto, né? As pessoas ficam depois, mas toda hora o cara tem uma pauta comigo, né? Então a gente tem que criar um ambiente. Mas é isso, cara, não tem o menor sentido. O que precisa é assim, todo mundo quer sair para fazer e vai dar aula de... Não. Aí os departamentos têm que fazer os regramentos. Definir, vai ser um professor por semestre, vai ser uma porcentagem, vai ser uma carga horária, porque também não pode pode dar 20% ou 40%, e aí, não, 40%, beleza, sai 6 docentes para exterior, mas e o resto? Nós temos comissão, nós temos colegiado, nós temos que funcionar. Então, precisamos acertar isso. Né? Então, isso estava no radar antes, agora entrou mais com a questão da Valquíria. Como se fosse fácil também ir para o exterior, né? Como se o cara falasse, conseguir uma carta de uma universidade e falar que vai estar como se fosse uma coisa... Não, e o recurso, né, cara? E o recurso. E o recurso. O curso, se manter no exterior com o salário daqui, você não fica. Não fica. Mas como diria o Ivan, você conhece muita gente, poderia falar, né? É o cabra bom, hein? Se fala para fazer, o cara está fazendo. Tá ótimo. Obrigado, diretor. Estamos sempre à frente. Sorocaba está sempre à frente. Não, diretor, Sorocaba. Sandra? Tá mudo. Desculpa. Você quer que eu traduzo com sinais? Para ver se você já aprendeu a ler os lábios. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não sei fazer os sinais, vou trocar. Acho que também agora não. Fica mais perto do microfone. Melhorou o som? Eu acho que essa discussão vai ser super pertinente, a gente vai ter que conversar. E eu vejo que a gente também tem que ter uma certa cautela, né? Porque eu também entendo assim, que é super importante a gente trazer essa possibilidade, mas ela precisa, de fato, ser uma possibilidade, porque aí, se isso virar regra, o afastamento, que às vezes, né, que na maioria das vezes é um momento de formação, de estudo, né, de se dedicar mais à atividade de pesquisa, depois de um certo tempo, acho que isso é necessário para a gente, pode ser que ele fique sobrecarregado com esse compromisso de aula. Então, eu acho que não precisa ser uma coisa assim, a gente vai precisar encontrar um caminho, de forma que isso não seja uma regra, que ainda exista uma possibilidade, porque essa não é a situação ideal, porque senão a gente faz o professor sair dando aula, e aí daqui a pouco ele ainda vai assumir alguma outra coisa, e aí, assim, quando se vai para o exterior, você se afasta da unidade, mas você tem outras questões, né, que você precisa administrar no seu período de pós-doc. Então, eu acho que essa discussão tem que ser com bastante cautela e tentar analisar os cenários, para que a gente construa aí um cenário favorável de formação, que é o estágio de pós-doc. Mas eu concordo que as coisas precisam se modernizar, né? Inclusive os nossos concursos, que também precisam se modernizar. Assim, a gente vai ter que aprender a trabalhar agora com essa possibilidade de fazer coisas remotamente. Acho que era só isso, tá? Só para pontuar. Você tem toda a razão. Eu acho que, assim, na minha opinião, cabe ao departamento ver isso. É o departamento que tem que avaliar. Não é uma regra universal dentro da Unesp. É o departamento. Aí o departamento tem que ver o quanto... Porque se o departamento é que vai ser avaliado e o interessado está se colocando, é eles que têm que se entender. O departamento no sentido de que aquilo não vai prejudicar a sua avaliação e o cara no sentido de aquilo não vai prejudicar a sua estadia naquilo que ele se propõe a fazer, inclusive com aquele recurso que é dado para ele fazer esse desenvolvimento, né? Porque realmente pode acontecer isso. Mas o que não pode é o cara ficar inviabilizado, porque desta vez, o que nós estamos fazendo é quebrar um galho. Era muito melhor a professora agora, com a experiência que teve, assumir a disciplina remotamente,
do que um outro docente assumir, digamos, quase que em cima da hora, um novo conteúdo. E o cara pode ter condições, mas ele vai precisar de tempo para trabalhar, vai ter que fazer umas adequações aí né, dentro do conhecimento, da capacidade do cara de dar aula. E eu acho que é muito pior. Eu, sinceramente, acho muito pior. Mas, enfim, vamos conversar hoje com o Dionísio e vamos ver qual é a sua posição, e aí a gente traz novas informações depois. Mas isso é uma coisa que vai ser discutida, porque não vai mudar. A Unesp não muda uma regra de um dia para o outro, mas em hipótese alguma. Começa por aí. É difícil. Até concordo com o que não pode fazer, concordo com a sua posição. O departamento vai ter que trabalhar, mas o que não pode fazer é a Unesp barrar. Não dá condições, porque não dá um substituto e barrar. Se, de repente, a FAPESP falar assim, eu só vou liberar a bolsa se o cara não der aula, bom, aí é uma outra questão. Mas a Unesp não pode barrar o cara. Exatamente. Não está de quem está cedendo uma imposição dessa. Não está hoje. Pode ser que tenha, pode ser que venha a ter. Mas a Unesp não tem que barrar, a Unesp está barrando. É o que o China falou, de repente, a Valquíria seria muito melhor se ela estivesse dando aula de lá. Agora, talvez eu tenha uma conversa com o César, o assessor, marcada para que 1 ou 2 dias, que é um outro problema, não tem nada a ver. Eu vou falar para ele, viu? Aí se ele falar assim, mas vocês pediram o substituto? Tá aberta essa negociação, essa conversa? Vocês vão começar a repor? Porque também não é ruim, era até melhor. Não, melhor, concordo. Mas o problema é a gente ficar à beira das reitorias, né? Agora libera, agora não libera, agora libera. Não, aí tem que mudar, aí tem que criar uma portaria, uma legislação que fala que o cara que for nas condições tais terá um substituto. Isso. Na verdade, é flexibilizar, né? Um pouco. Manter, talvez, mas flexibilizando. Exato. Bom, vamos colocar em votação o afastamento com todas as explicações, porque nós não votamos, na verdade. Né? Podemos votar? Alguma outra manifestação? Então, eu coloco em votação o afastamento do professor Valquíria. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenção. Então, meus caros, concluímos a nossa reunião de hoje. Nossa congregação. Vai falar lá com o Dionísio conseguir uns concursos para nós. Mas antes eu quero agradecer a todos e pedir para a Sandra ficar um pouquinho, que eu quero tirar uma dúvida com ela antes de conversar. Pode ser, Sandra? Pode, China. Ok, boa tarde. Obrigado, pessoal. Alô, boa noite. Boa tarde. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigado a todos.